Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você está no canal Bíblia de Fato. Nós já queremos agradecer por você estar sempre conosco, estudando e meditando na verdade das Sagradas Escrituras, a fim de ter uma vida edificada e intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente sadia diante de Deus. Nesse vídeo nós meditaremos sobre a seguinte questão: a Bíblia Sagrada contém erros? Nesse vídeo nós veremos um pouco sobre a inerrância das Sagradas Escrituras, nós veremos um pouco sobre o trabalhar do Espírito Santo para conservar este livro maravilhoso até os dias de hoje e nos conscientizar de que a própria Bíblia testifica de si mesma que ela é a verdade absoluta e que ela não contém erros. Então fica conosco até o final para nós sabermos isso. A Bíblia contém erros? Desde já, não se esqueça de conferir se você é inscrito e logo aí embaixo existe a aba Seja Membro. Você pode ser um amigo de fato, um irmão de fato ou família de fato, contribuindo também com o canal Bíblia de Fato. Se você é um verdadeiro cristão, é necessário você crer firmemente de que o livro sagrado, de que a palavra de Deus é inspirada e divinamente inspirada, que Deus soprou sobre os homens a revelação divina e produziu o registro verbal da revelação especial de Deus. Se você é cristão, você precisa crer na infalibilidade das Sagradas Escrituras, que a palavra de Deus ela vai e volta com o resultado proposto pela soberania do próprio Deus. A palavra de Deus é a verdade para a criação, para a manutenção da criação e para a salvação da criação. Mas muitos críticos das Sagradas Escrituras confirmam que encontraram erros nas Sagradas Escrituras e produzem estudos sobre esses erros, trazem os erros que contém na Bíblia Sagrada. Quando nós estudamos a doutrina da inerrância das Sagradas Escrituras, nós sustentamos todas as outras que foram citadas aqui agora. A inspiração e logo a autoridade das Sagradas Escrituras e a infalibilidade das Sagradas Escrituras. Crer que a Bíblia Sagrada não contém erros é a base fundamental para a motivação de pregar uma verdade absoluta, espiritualmente, intelectualmente, moralmente, em que a Bíblia Sagrada não contém erros na sua ação e não contém erros em suas formalidades. Existe uma harmonia, o Espírito Santo seguir uma linha tênue do grande projeto de Deus reconciliar-se com toda a humanidade. E o registro de tudo isso e a vontade de Deus estão nas Sagradas Escrituras. A própria proteção da nossa vida espiritual saudável é confirmada pelo próprio Deus, pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. O Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de Oséias, ele diz que o meu povo perece porque lhe falta entendimento. E Paulo diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então Deus está falando da sua palavra. O Senhor Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. E o apóstolo Pedro, tratando da proteção contra os falsos mestres, ele disse: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não erra. E por isso, também, as Sagradas Escrituras não erram. O Salmo de número 18 e o verso 30 também caminha nesta mesma linha de pensamento, quando o salmista diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A palavra de Deus, semelhante a um metal que é colocado no fogo, ela é provada. E os olhos do Senhor, que veem todas as coisas, que purificam todas as coisas, confirmam dentro da própria Sagrada Escritura que a Bíblia Sagrada ela penetra profundo aonde estão os pensamentos e as intenções do coração humano. Ela se assemelha a uma própria espada de dois fios, de dois lados cortantes, e ela penetra reto e vai até onde nenhum outro livro ou nenhuma outra palavra de algum outro ser pode ir. Porque passarão os céus e a terra, mas essa palavra sempre estará estabelecida como a verdade absoluta do universo. Não existe outro livro
semelhante às Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada que nós temos hoje em nossas mãos. A própria ciência testifica isso. Cientistas perceberam que pessoas que leem a palavra de Deus 1, 2, 3 ou 4 vezes por semana, essas pessoas têm uma inclinação a estarem mais calmas, a refletirem de forma mais racional em relação às coisas da vida, a estarem mais em paz, a serem pacientes, ou seja, uma melhor qualidade de vida. No Evangelho de João, no capítulo 10 e o versículo 35, o Senhor diz: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. O texto está confirmando pela boca do nosso próprio Senhor, que é a palavra de Deus, o verbo que tabernaculou com os homens aqui na terra, dizendo: a palavra não pode falhar. Jesus não falhou. O plano de Deus não falhou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Crer na inspiração divina, na autoridade das Sagradas Escrituras, na infalibilidade da Bíblia Sagrada e na inerrância é coisa de um verdadeiro cristão. E temos que nos firmar nisso, porque não faltarão pessoas para tentarem desmerecer a autoridade divina da Bíblia, preparando os seus estudos bem elaborados, entre aspas, para tentar tirar essa autoridade divina da Bíblia Sagrada. Porém, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no Salmo 119, nós vemos um homem completamente apaixonado e que ama a lei do Senhor. E que confessa que toda a sua inclinação é para a lei. Confessa que os seus dias são melhores, de que ele vive bem nesta terra porque ele guarda a lei do Senhor. Ele confessa que a lei de Deus, quando é exposta, ela dá luz e dá sabedoria aos simples, como no verso 130 do Salmo 119. A Bíblia Sagrada nos cerca, é ela que nos edificou e é ela que nos conserva uma vida espiritual sadia. O próprio Deus, falando através de Isaías, no capítulo 55, o versículo 11, ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não retornará ou voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Além da Bíblia Sagrada e da palavra de Deus ter a direção certa, ela vai com a intenção de Deus e volta com os resultados que Deus espera, porque ela é a infalível palavra de Deus. Ela não erra em nenhum momento. Nós cremos que os autógrafos foram as primeiras escrituras, aquelas que os homens inspirados por Deus escreveram. Essas escrituras foram inspiradas por Deus, esses homens foram movidos ou soprados pelo Espírito Santo de Deus. E para a conservação da Bíblia Sagrada, nós temos em nossas mãos esse livro glorioso que está aqui nas minhas mãos. Houve também muitos homens que ao longo dos séculos trabalharam fazendo cópias. Os escribas fizeram os apógrafos, ou seja, as cópias do livro inspirado. Deus é tão glorioso e maravilhoso que, bem próximo aqui, em 1948, os manuscritos do Mar Morto foram achados. E textos idênticos aos textos mais antigos que já foram encontrados, confirmando a veracidade e a conservação das Sagradas Escrituras, confirmando que existe um Deus que ama expor essa verdade ao mundo e que o desejo de Deus é juntar o mundo para um plano glorioso de viver dentro do seu reino. É bem verdade que existiram períodos da história, como por exemplo em 1 Samuel capítulo 3, e depois ali de Malaquias, entre Malaquias e Mateus, existe um período que não houve uma revelação divina, que Deus não falava aos homens, porque todo o projeto de Deus também, os homens já haviam negado e já haviam desprezado. E agora Deus está trabalhando no seu tempo, na plenitude dos tempos, para renovar, para trazer de volta o povo que já tem a sua lei estabelecida, mas desprezaram os seus mandamentos. E tanto no período de 1 Samuel capítulo 3, que não havia visão e nem palavra manifesta, assim também como no período interbíblico, os homens, pela ausência da revelação divina, eles mesmos criaram revelações divinas, entre aspas, para tentar dar uma justificativa ou uma confirmação de que Deus está presente em suas organizações, de que Deus está presente no seu cotidiano. E por isso surgiram os livros que são os apócrifos,
ou pseudoepígrafos. Esses livros são livros comuns, são livros escondidos, são livros escuros, são livros que os homens produziram para tentar dar uma confirmação de que Deus está trabalhando no sentido de justificar as suas obras. Porém, Deus nunca deixou de trabalhar. E Deus tem um tempo determinado para revelar-se e para manifestar-se. E na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a palavra andando sobre a terra. Ela desceu para confirmar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Um antigo professor nosso, certa vez, ele disse: quando você encontrar erro nas Sagradas Escrituras, saiba que você é que está errado. Nós cremos na doutrina da inerrância das Sagradas Escrituras, pois essa doutrina nos firma mais ainda e nos dá condições e autoridade para pregar a Bíblia Sagrada como a plena vontade e verdade do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada é a verdade. A Bíblia Sagrada é a verdade espiritual. A Bíblia Sagrada é a verdade moral. A Bíblia Sagrada é a verdade histórica. E a Bíblia Sagrada também é a verdade científica. Quanto mais os homens, os cientistas, os filósofos, os biólogos, ou seja, o homem natural e racional, tenta buscar uma resposta para a verdade das coisas, a Bíblia Sagrada já está muito adiantada. Por muito mais de 2000 anos atrás. A Bíblia Sagrada que não tem um propósito científico, mas um propósito de redenção e salvação. Mostrou que muitas coisas que muitas pessoas buscam compreender ao longo dos séculos já estava explicado na Bíblia. Se cremos que a Bíblia Sagrada é a verdade espiritual, assim como o próprio Cristo testificou em João 17:17, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Santificar na verdade de Deus significa aproximar os homens de Deus. Se a Bíblia ela é a verdade espiritual, isso significa que o plano de Deus para o mundo está revelado aqui. E se você é um verdadeiro cristão e me assiste, você deve amar este livro. Você deve diariamente meditar nas Sagradas Escrituras, para que você tenha salvação e conserve a salvação na vida dos outros, através da exposição das Sagradas Escrituras. O verdadeiro cristão, ele ama a Bíblia Sagrada. Ele não ama momentos com a Bíblia Sagrada. Ele não ama apenas propósitos com a Bíblia Sagrada. Ele ama o conhecimento das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada também é uma verdade espiritual e também é uma verdade moral. O livro dos Salmos, nós podemos ver os homens expressando toda a sua alma e derramando os seus sentimentos diante de Deus. No livro de Provérbios, nós vemos conselho de como nós devemos nos comportar diante da sociedade para ter progresso e sucesso nela. Tudo está baseado na verdade do Deus Todo-Poderoso. Esta mesma palavra diz que quando nós a buscamos, nós adquirimos sabedoria. Os que buscam desde cedo, os que buscam desde jovens, como Provérbios 8:17, alcançarão a sabedoria de Deus. E o próprio Tiago diz que se nós pedirmos a Deus, Deus nos concederá essa sabedoria, ou seja, nos concederá iluminação das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada também é uma verdade histórica. Por muitas vezes, arqueólogos não acreditaram na existência de personagens bíblicos. E eles escavavam, principalmente a terra de Israel, e encontravam, como por exemplo, o termo Davi encontraram, Nabucodonosor e muitos outros, eles encontraram testificando a parte histórica que a Bíblia Sagrada narra. Como por exemplo, os cientistas descobriram que em algum momento do tempo, houve um momento em que a contagem do tempo parou por um determinado período. E quando eles fizeram os cálculos, se aproximou do período em que Josué ora a Deus pedindo para que o sol pare, porque Deus havia dito que daria a vitória naquele mesmo dia. Muitos homens da ciência, famosos e não famosos, já se curvaram diante da verdade de Deus. Entenderam que por mais que eles busquem, pesquisem e aprendam sobre o universo, sobre os animais, sobre as leis da física, o fim de tudo isso é um ser soberano que coordenou, distribuiu, organizou e trabalha com a manutenção daquilo que foi criado. Ele existe
e é aquele que mantém todas as coisas conforme elas são. Só que o Evangelho de João já dizia isso, que sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. O verbo que se fez carne, ele diz, haja, e todas as coisas vieram a existir e são como são. A Bíblia Sagrada contém erros? Não. A Bíblia Sagrada não contém erros. Nós acreditamos na sua inerrância, nós acreditamos na sua infalibilidade, nós acreditamos na sua autoridade divina, que a Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Deus Todo-Poderoso e que ela é um presente para o mundo, é um presente para as nações. Pregue a palavra a tempo, a fora de tempo. Redargue-a, ou seja, dê respostas com argumento. Repreenda, exorte com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina. Porque a autoridade da Bíblia, ela vem de Deus. E ela tem poder para libertar, para purificar, para edificar uma nova vida e dar autoridade para a Igreja do Senhor pregar que Jesus Cristo é a salvação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós deixaremos mais referências aqui no final para você continuar estudando sobre a Bíblia Sagrada, continuar estudando sobre esse livro glorioso, sobre esse livro maravilhoso. Não se esqueça de conferir se você é membro do canal Bíblia de Fato. E que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.